Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro, voltada para a turma de avançado. A gente tem falado nessas 4 aulas sobre a música Cochichando, do mestre Pixinguinha. Lembrando que todo esse material, tanto os vídeos como o material complementar, como partituras e playbacks, eles estão lá no nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica lá, consegue baixar e ter acesso a todo esse material. Outra dica que eu dou é para vocês escutarem o podcast da Escola de Choro de São Paulo, o podcast Nó na Garganta, feito pelo nosso professor Henrique Menezes, com a ajuda de mais um monte de colaboradores. Tá bem legal, você acha facilmente aí nas plataformas de streaming. Então bora para nossa aula. Muito bem, até agora a gente já viu a parte A, a parte B e a parte A do meio. Tudo embasado na gravação do Cochichando do grupo Arranca Toco, que tem o Jorginho do Pandeiro como pandeirista daquela gravação, e eu uso ela como referência, né? Eu tenho essa música como referência, pois além de ser, né, o grupo ser formado por grandes músicos, o áudio dessa gravação está muito bem captado, dá para escutar bem o pandeiro, a concepção, a linguagem com que eles estão tocando ali em conjunto está muito bonito. Então por isso que eu escolhi essa gravação para a gente transcrever e dar uma analisada nela, tentando tirar o que o Jorginho faz nessa gravação e trazer aqui para nossa aula. Só que agora a gente vai chegar na parte C do Cochichando, e eu queria me desprender um pouquinho dessa gravação. Aqui na parte C eu quero falar um pouco sobre improvisação, né, sobre um solo, fazer um solo de pandeiro na parte C, como é comum acontecer em muitas rodas de choro e apresentações de choro. É comum na parte C, né, a gente voltar ali para a parte C para fazer o improviso, às vezes um pouquinho violão, depois passa pro cavaquinho, pandeiro. É muito comum isso no choro. E eu queria fazer isso nessa aula. Então a gente preparou um playback onde vai ter ali um espaço para a gente improvisar. Uma das partes C vai estar aberto para improvisação. Vai ter lá no fundo a melodia do Alexandre Ribeiro, bem lá no fundo, como uma referência, e o metrônomo. Então são 16 compassos, que é a forma de cada parte, né, do Cochichando, tem essa métrica de 16 compassos. Então quando a gente vai improvisar, é importante a gente saber, né, qual é a forma, qual é a métrica daquela música, quantos compassos tem aquela parte, porque é aí que a gente vai saber o tempo que a gente vai improvisar, enfim, o ciclo que vai ficar essa improvisação, esse solo livre dentro desses 16 compassos. Tá certo? Aqui a gente separou, a gente fez o primeiro C com a melodia, com a base completa, e aí o segundo C aberto para improviso, e depois vai pro A para ir pro final. Então a gente vai ficar um pouco nesses 2 Cs para a gente estudar e conversar um pouco sobre improvisação. Muito bem, as coisas que eu acho fundamental para a gente conseguir dominar, né, o improviso, conseguir ter uma autonomia boa para criar um improviso, são alguns elementos. Primeiro é você ter um pouco domínio da linguagem, saber, né, a que ritmo você está tocando e quais são as variações comuns desse ritmo, né, que geralmente está ligado diretamente com a linguagem daquele gênero, daquele ritmo específico. Isso é super importante para a gente, principalmente no choro, né, para a gente não fugir muito da linguagem do choro, da estética que o choro tem. Isso é muito importante. Outra coisa
como eu falei na primeira aula, a gente se ligar na melodia, né? Saber que música é aquela, guardar essa melodia, que nem na parte C, por exemplo, que é onde a gente vai improvisar. É muito importante a gente saber um pouquinho, né? Tentar lembrar da melodia na hora que a gente estiver improvisando. Eu uso isso muito para fazer meus improvisos, porque eu vou imaginando a melodia na minha cabeça e vou tentando fazer acentuações e variações em cima dessa melodia que eu já tenho gravada na minha cabeça. Isso me ajuda muito a não fugir muito da linguagem e estar sempre próximo da ideia da melódica, né, rítmica daquela melodia, e também me ajuda no ciclo, né? Eu uso muito isso, de ficar guardando a melodia, e aí eu não preciso ficar contando os compassos para saber a hora que está chegando o fim de terminar o meu improviso. Então isso me ajuda a guardar a melodia, ajuda a saber a hora que vai acabar, a hora que eu devo entregar o meu solo para voltar a melodia principal, voltar, enfim, os outros instrumentos. Como o pandeiro, né, quando vai improvisar, geralmente, não fica uma base harmônica e nem melódica com a gente. Então a gente tem que ter essa segurança, tem que ter essa autonomia, ou em contar os compassos, os 16 compassos, ou enfim, o ciclo que você está ali improvisando, ou guardar a melodia, que isso vai te dar a dica, né, desse ciclo, vai te dar dicas de como improvisar, fazendo acentuações junto com aquela música. Então, esses são alguns elementos que eu procuro usar quando eu estou improvisando dentro da linguagem do choro. Tá certo? Então, eu queria propor aqui, né, eu vou tocar um pouco com esse playback e propor para vocês estudarem com esse playback. Está lá no nosso site, é só baixar esse arquivo. Você pode, enfim, baixar ele e ficar escutando, estudando pelo esse mesmo arquivo que eu vou tocar aqui. E queria propor da gente tentar fazer variações, né, tentar fazer esse improviso com os elementos que a gente já viu nessas aulas. Então, a gente está tocando o cochichando em choro sambado. Então, uma certeza que a gente tem é que se a gente fizer as variações de choro sambado, que a gente já viu nas primeiras aulas, se a gente trouxer ela aqui para o nosso improviso, com certeza nosso improviso vai ficar dentro da linguagem, porque faz parte, né, do ritmo que a gente está propondo aqui nesse choro. Outra variação que fica bem legal, que a gente já viu, é a variação de frase deslocada. Funciona muito bem ela também, né? E tentando imaginar a melodia e acentuar junto com essa melodia que está na sua cabeça, tá certo? E também tomar um cuidado na hora de entregar esse solo, né? Na hora que você vai deixar a melodia original, né, chegar na música, fazer esse crossover, né, entre o seu solo e o solo do clarinete. É importante a gente estar ciente a hora que vai chegar o solo do clarinete, para a gente não estar fazendo um monte de variação e ele tem que entrar no meio do seu solo para começar a voltar a música, né? Então isso é muito importante, você saber ali a hora que você pode dar um break. Aqui mesmo, nessa versão, tem uma deixa muito boa, que é um break entre o C, que é o C que a gente vai improvisar, para o A. Tem esse break que vai ajudar, né, a gente fazer essa transição, entregar o nosso solo para o próximo solista. Então vamos tentar estudar isso, praticar isso aqui em aula e depois vocês aí em casa. Eu vou tocar aqui uma vez com esse áudio e tentando aplicar tudo isso que eu falei aqui até agora. E aí depois eu vou mostrar umas outras ideias um pouco mais soltas da linguagem do choro, e aí vocês fiquem à vontade para praticar em casa. Vamos lá, vai tocar o primeiro C, depois o segundo C eu começo a improvisar. 1, 2, 1, 2.
como eu fiquei ali próximo da melodia, né? Fazendo tudo que, né, a gente abordou já em aula. Comecei já com choro sambado, depois ali para frente eu emendei um pouquinho numa frase deslocada, depois eu tentei imaginar a melodia que está rolando e tentar colar um pouquinho junto, né, com essa melodia, fazendo alguns acentos de grave, né, de tapa, caindo junto com a rítmica da melodia original. Então, eu quero que vocês estudem isso, pense isso, tente visualizar tudo isso que eu falei nesse solo que eu acabei de fazer aqui. Eu vou fazer agora de novo e vou tentar cantarolar aqui a melodia, ou pelo menos a rítmica da melodia, né, para vocês verem como que eu penso na hora de acentuar junto com a melodia, né? É isso que eu falo bastante, né? De tentar colar junto com a rítmica da melodia. Vamos ver se rola. Perceberam que eu fico tentando cantarolar a melodia na minha cabeça e tentando cair em alguns lugares com os acentos, né, para ver se encaixa junto com a melodia. Então isso é um treino legal para tentar se fazer quando a gente está improvisando, está solando. E aqui praticamente eu fiz, né, todo esse período de improviso com semicolcheia. Teve uma hora ali que eu coloquei uma fusa a mais, mas fiquei muito dentro dessa semicolcheia, dentro da acentuação sincopada dessa música, e isso já caracteriza que eu estou improvisando dentro da linguagem. Agora, uma outra maneira que é um pouco descolando da linguagem mesmo, você, né, talvez querendo experimentar outras coisas, outras rítmicas, outras combinações dentro desse improviso, é a gente se desprender um pouco da melodia, se desprender um pouco da linguagem do choro sambado, das semicolcheias, e tentar deixar um pouquinho mais rebuscada essas ideias, né? Você pode fazer isso também. Vou tentar fazer aqui, é um treino legal para fazer, principalmente usando modulações rítmicas, né? A gente está sempre ali em 4 semicolcheias, aí você pode trazer um pouco para tercina, tentar fazer uma sextina, alguma coisa para esse lado. É bem interessante também. Aqui você vê que já tem muito elemento que não foi em nenhum momento tocado antes, né, na base rítmica, nas variações que a gente tinha feito. É uma coisa, vamos dizer assim, nova que a gente mostrou durante a música inteira. Também é uma maneira de se improvisar. Eu, particularmente, quando estou numa roda de choro, né, num ambiente um pouco mais tradicional, eu prefiro improvisar dentro da linguagem. É um grande desafio já improvisar dentro da linguagem. E aí,
Se às vezes eu estou num lugar mais descontraído, onde eu quero, né, testar coisas novas, né, tentar criar uma coisa diferente, com um desafio talvez um pouco maior, né, de uma técnica que eu não use todo o tempo e aí eu quero colocar nesse solo, aí você pode ficar à vontade também, né? É livre para você fazer o que você quiser. Mas é muito legal saber o ambiente onde você está, principalmente o ambiente de choro, que tem uma tradição, né? Tem ali uma linguagem, uma história. Então é interessante você analisar isso antes de começar a criar seus improvisos, enfim. Tá certo? Então eu vou deixar vocês tocando aqui com essa base rítmica, né, essa base melódica rítmica para gente estudar o improviso na parte C do Cochichando. Vamos lá. Muito bem. Então, essa foi a aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre improviso, solo de pandeiro. Eu acho que para quem está aqui nessa turma, né, turma avançada, é bem legal de começar a praticar, de começar a ter esse tipo de criação, tipo de ideias. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.